Oi, tudo bem, pessoal? Oi, turminha, fã de desenho, ilustração, pintura, artes em geral. Eu estou fazendo um vídeo aqui, eu fiz uma enquete ali no meu Instagram, se vocês queriam que eu falasse sobre vários temas ali, e foi escolhido o tema Última Ceia, do Leonardo da Vinci. E eu vou fazer um videozinho analisando a composição, a harmonia e a composição da Última Ceia. Eu não vou analisar tanto o simbolismo, a questão simbólica. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem um bando de gente sentado na mesa, né? Numa cena aqui de... estão comendo. Eu gosto de perguntar para meus alunos se isso daqui fosse uma foto. Se fosse uma foto, o que vocês achariam dessa foto? Muito espontâneo? Na verdade não, né? Na verdade você ia falar, mano, posado, né? É uma questão, porque quando a gente vê as pinturas renascentistas, a gente tenta já falar que são realistas, né? Aí você fala, mano, mas como é realista se só tem gente sentado de um lado da mesa? Só tem gente sentada de um lado da mesa. Nossa, tá. E por que a mesa é tão estreita? Duro, né? Não tem cadeira para todo mundo. Estão sendo assistidos? Eles estão sendo assistidos. Então uma foto... Eu gosto de falar, se fosse uma foto, a gente olharia no Instagram e falava, posado. Você fala, não, descontraído. Eu tirei assim ao acaso e tava todo mundo nessa posição. Mentira, mentira. A gente sabe, quando a gente vê foto, a gente sabe que é posado. E por que quando a gente vê pintura, a gente não pensa nisso? Essa foto, essa ilustração, ela não é realista. Ela tem coisas que tendem ao realismo, que é o quê? A sombra e luz, o jogo de volume, tudo tem volume. Mas ela é altamente simbólica, né? Tem que decifrar isso daqui. Como eu disse, primeira coisa, todo mundo está sentado de um lado da mesa. Isso daqui é um ideal do Renascimento. No Renascimento eles tinham que mostrar tudo. O ideal, eu pego essas ideias desse livro aqui, ó. Conceitos Fundamentais da História da Arte, é um livro muito bacana. Então, uma das coisas que ele fala no livro aqui, o Heinrich Böll, é assim, que no Renascimento a ideia era ser muito claro, tinha essa ideia de clareza. Então, o que o Da Vinci, para ele, era óbvio que ele ia colocar todo mundo de um lado da mesa, como se estivesse posando, como se estivesse num teatro. Aliás, Da Vinci trabalhou como pintor de peça de teatro, né? Então ele tinha essa ideia, todo mundo de um lado da mesa. Outra questão, todo mundo tem o rosto virado para nós. Tem ninguém de costas, né? Se você pegar uma pintura da ceia aqui, do período posterior, que é do Barroco, ó o Rembrandt aqui. Tem um cara de costas. Isso daqui o Da Vinci deixa fazer. Um cara de costas, né? Aqui não, tá todo mundo virado para nós. E mais uma coisa, todas as pessoas que estão aqui, ó, a gente tem 12 apóstolos de Jesus, todo mundo tá com a mão visível. Era tão importante mostrar tudo que ninguém tá com a mão escondida. Olha que importante isso, mostrar a mão, tá todo mundo com a mão mostrada. Outra coisa que eu falo para meus alunos, então vamos lá. Primeiro tem essa imagem, todo mundo de um lado. E a gente tem 13 personagens aqui. Mas, obviamente, quem é o personagem mais importante da cena? O central, né? Mesmo que não fosse Jesus, é o mais importante, né? A ideia aqui é a simetria, né? Jesus é o centro do quadro. Não só ele é o centro do quadro, como as linhas, ó, vão em direção a ele. Ó, essas linhas de perspectiva aqui, depois a gente fala da perspectiva que é roubada aqui, mas vai em direção a ele. E ele está afastado dos outros, ó. Tá vendo que tem um afastamento? Mostrar que ele é mais importante. É engraçado, se a gente perguntar para alguém que lembra dessa pintura, eu mesmo imaginaria que tem uma aura, né? Uma auréola. Não tem auréola. O Leonardo da Vinci, o que ele fez? Fez uma janela no fundo que serve como auréola para fazer um contorno, mas não é auréola, não tem, né? Às vezes a gente vai ver uma cópia dessa pintura que vai ter um prato, né? Aqui não tem. Outra questão que eu falo para meus alunos de harmonia e composição. Como que funciona quando você quer arrumar a tua casa e tá uma bagunça? Sua casa tá uma bagunça. Você pega e junta a bagunça. Você junta, deixa tudo junto, né? Todos os bancos junto, todos os brinquedos junto. E aqui também, o Leonardo, o que ele faz? Ele agrupa, são 13 personagens, mas ele não deixa todo abandonado os personagens. Ele agrupa em grupo de 3. Ó, 3 personagens aqui, 3 personagens aqui, 3 aqui, 3 aqui e Jesus isoladamente. Ele agrupa em grupo de 3. Então você dá uma ordem para a coisa, ao invés de que todo mundo tivesse tudo separado, né? E a simetria, olha só que interessante nos grupos de 3. Se a gente imaginar que Jesus no centro é tipo um triângulo, ele é tipo um triângulo, né? Bem facinho de ver esse triângulo assim.
Claro, né? O triângulo é a forma que tem a base mais... A forma Pai, Filho e Espírito Santo, da Trindade. E é uma forma também altamente equilibrada, né? O triângulo com a base virada para baixo, não tem como tirar do lugar. Jesus, ele tá ali, ó, tipo um pilar na Terra. E aqui, ó, olha a simetria. Nesse lado a gente tem 3 personagens, aliás, quem são? Esse daqui, vou pegar outra biografia aqui, ó, do Leonardo da Vinci, que eu tô pegando muita coisa dessa biografia aqui. Aqui, ó, nesse lado aqui a gente tem Bartolomeu, Tiago menor e André. Nesse lado aqui, ó, esquerdo, né? Olha só como a cabeça dele está alinhada, né? São 3 personagens com a cabeça alinhada conversando. Do outro lado a gente tem também. Eles também estão com 3 cabeças alinhadas. Já aqui, ó, logo depois, nos trios que estão mais perto de Jesus, assim, que a gente vai ter aqui, ó, Judas, Pedro e João, e do outro lado a gente vai ter Tomé, Tiago, Maior e Felipe. Eles estão juntos como se fosse um triângulo também, né? Aqui a cabeça está alinhada, aqui não, aqui tá junto, as cabecinhas estão tudo apinhada. Aliás, eu nem falei, né? Que momento é esse? Vocês sabem que momento é esse, né? A ceia, né? A ceia, a última ceia. E quando Jesus, ele fala para eles que um deles vai trair ele. Ele fala, aquele que comeu do meu prato vai me trair. E aí todo mundo se choca, né? Ou faz que se choca, né? Não sei, as coisas já sabiam, mas... Então tem uma questão aqui meio de narrativa. Porque pro Da Vinci era muito importante isso, tentar mostrar num quadro, através do corpo, o que estava na cabeça e na alma do personagem. Ele até fala aqui, ó, tem um texto do Da Vinci nesse livrinho que fala assim, ó. Uma ilustração de figuras humanas deve ser feita de tal forma que o observador possa reconhecer facilmente, através das atitudes, ou seja, dos gestos, as intenções da mente. E é isso que ele tem aqui, né? As figuras estão aqui, mas você consegue perceber, tipo, quem ficou assustado, quem está revoltado, o pessoal se comunicando aqui. Não tem texto, mas não é estático, né? Tem um movimento. É meio teatral mesmo, né? E aqui, então, tem isso, a simetria total dos lados e você tem um afastamento de Jesus. Bacana, legal? Outra questão que a gente pode tratar aqui. Essa pintura aqui, ela foi feita na parede. Né? Por que ela está tão estragada assim, né? Porque o Da Vinci, ele não era especialista em afresco, que é pintura na parede. Ele não sabia muito disso daqui. Quando ele fez essa pintura, ele já tinha 43 anos e ele já tinha sido um fracasso em várias coisas lá. Entre elas, o cavalo, o tal do cavalo de bronze que ele tentou fazer e nunca fez, que foi a maior obra lá e não fez. E aí chamaram ele para pintar isso daqui no refeitório do mosteiro. E aí, como ele não tinha técnica, ele era muito criativo, mas nunca tinha pintado na parede. Para você pintar na parede, o que você tem que fazer? Vocês, né? Não sei quem já pintou na parede, você tem que pintar com a parede molhada. Você aplica o gesso, a parede tem que estar úmida e você tem que pintar de uma vez, num dia. E o Da Vinci, ele demorava muito, né? Era demorão para entregar os freela dele. Então, ele não sabia disso, ele foi pintando aos poucos numa técnica lá que ele passava, parece pedra branca, que fala que aplicou a primeira camada em pó de pedra branca e depois uma base de chumbo. E ele foi pintando, fazendo experimentos com óleo e têmpera, assim, para tentar pintar. O que aconteceu? Desgastou. Não era a técnica correta para manter. E então ela está toda estragada, ó, toda cagadinha. Ó. Muita coisa já se perdeu, né? Foi feita a restauração, mas muita coisa perdeu. E aí, em 1652, ó, ele terminou em 1498. Então, 1500 ali, 150 anos depois, mais ou menos, estava tão estragada a pintura que eles abriram um buraco aqui, ó. É uma porta. Vê, ó, é uma porta no mosteiro. O sujeito lá falou, mano, essa pintura já tá tão estragada, vamos abrir uma porta. E tinha o pé de Jesus aqui, ó. Cortou. Não tem mais o pé de Jesus, ó. Era pra ter o pé de Jesus. Doido isso, né? Estragou a pintura. Hoje a gente dá valor, na época não dava, não. Bem, mais uma coisinha que eu queria falar sobre a composição. Além dessa questão da simetria e da iluminação, né? Porque a iluminação ela não tende a ser tão realista. Porque, ó, tem uma iluminação nessa parede, tá vendo que essa parede é mais clara que essa? Porque no lugar real que tem uma janela aqui, ó. Tem uma janela aqui na esquerda. Então ele queria que desse a sensação de que a luz vem da janela. A luz do quadro vem da janela. Só que tá todo mundo iluminado como se tivesse uma luz, né, geral, né? Como se fosse uma luz geral. Aqui, ó. Esses caras não estão muito mais escuros do que esse, ó. Então uma luz geral aqui.
E a perspectiva ela é roubada. É uma perspectiva roubada, que nem você falou, parece teatro, o chão parece que ele está inclinado assim, ó, para nós. O chão está inclinado assim. E se você acompanhar essas paredes, essa parede do fundo tinha que ser muito mais no fundo. Ela é curta. Dá pra perceber que parece que essa parede é curta? Parece que ficou curto. Ele dá uma funilada. É como se ele desse uma funilada, assim. Isso daqui também vem do teatro. Quando você tem que fazer no teatro, um fundo que é muito maior do que você tem, né? Então você dá uma funilada. Aqui é uma roubada que ele dá, ó. Entre várias roubadas, né, que ele dá. O que eu acho muito interessante pra gente estudar é pensar assim, como ele tem uma imagem com 12 personagens apóstolos tirando Jesus, e cada um parece que tá fazendo uma coisa, né? Cada um tá simbolizando. Tem gente que tá revoltada, tem gente que tá, tipo, aqui nesse grupo de pessoas que tá, tipo, discutindo a verdade do que ele falou. Aqui a gente tem Judas, apesar da pintura estar meio gasta, tem Judas aqui, que é o único que não tá conversando. Tá todo mundo conversando. Judas não, tá com a cabeça baixa aqui, meio assustado. Ele tá segurando o potinho de dinheiro, né, que ele já traiu Jesus. Meio envergonhado. Meio envergonhado, foi descoberto. O potinho de dinheiro traiu Jesus e uma das mãos dele tá indo em direção ao pão. Porque Jesus fala, aquele que comeu do meu prato vai me trair. E a mão dele estava indo ali, ó, no pão. Na hora que ele ia pegar a mão dele, Jesus falou, ele, ops. E atrás dele tem Pedro, o que é legal, que é assustador. Ó. Pedro está segurando uma faca. Olha que legal. Atrás de Judas, Pedro está segurando uma faca, porque parece que depois Pedro, naquela noite lá, ele briga com os caras que vão pegar Jesus e ele corta a orelha de um sujeito que ia brigar com ele. Outra coisa que ele usou para usar essa perspectiva, sabe o que ele fez? Ele fez um prego na cabeça de Jesus e aí tinha uma linha que ele corria para fazer a perspectiva. Aí você corria, amarrava um barbante, aí você faz a linha correndo, porque tudo tem que ir em direção à cabeça de Jesus. Esse é o ponto importante da obra, né? O centro. Bem, isso daqui... Ah, outra coisa, falando de mito, né? Isso daqui não é Maria Madalena, tá? No livro lá, no filme do Código da Vinci, fala que esse daqui é Maria Madalena, é João. Porque fala que parece uma mulher, né? Como se fosse um homem e uma mulher junto aqui. Jesus e Maria Madalena. Não é, não. Tem um livro aí, que no livro aqui do Walter Isaacson, que é muito legal, é o livro que eu li, tem um outro que se chama, do Ross King, um cara que fez um livro só sobre a Última Ceia. Falam que é muito bom. Que ele trata dos mitos, do que é verdade e do que não é. Leonardo and the Last Supper, de Ross King. Esse eu não li, então eu não sei. É isso. Mais alguma coisa? Então não? Então tá, falei um pouco. Vocês falei demais. Se vocês curtiram, dão um joinha aí. Querem outros temas, outras análises de pintura, de conversa sobre renascimento, qualquer coisa, me dá um toque.